Vamos dar sequência, então, convidando agora ao palco Adriana Gouveia. Adriana, por favor, com os aplausos de vocês. Adriana, arquiteta urbanista, MBA em Gerenciamento de Projetos, certificada PMP, Project Management Professional, pelo PIN, pós-graduada em Engenharia Civil, MBA em BIM, mestre em Administração com extensão em Comportamento Organizacional, atua como coordenadora e gestora de projetos BIM e implementação de processo BIM nas organizações pela Vila BIM Projetos. 23 anos de experiência no setor da AEC, desenvolvendo gestão de obras civis, gestão de contratos, realizando planejamento e controle de processos de trabalho e também de pessoas. Obrigado, seja bem-vinda, Adriana. Convidamos Ibsen Ottoni Pereira. Ibsen começou sua carreira no escritório de arquitetura, que seria o embrião da futura Dávila. Como dos pioneiros da empresa, participou de toda a história e acompanhou sua evolução, atuando no desenvolvimento de projetos. O interesse em aspectos técnicos fez de Ibsen um dos primeiros usuários do software de apoio ao projeto CAD, em escritório de arquitetura no Brasil. Convidamos também Bruno Schreiber. Bruno, arquiteto urbanista, mestrando em Direção e Gestão de Projetos pela Universidade Isabel, em Burgos, na Espanha, pela Escola de Negócios em Barcelona. Arquiteto associado na Dávila Arquitetura, integrando a diretoria técnica na área de BIM. Experiência em projetos no Brasil, Suíça, Alemanha e Espanha, principalmente na gestão de modelos BIM. Participou de um curso livre no laboratório Future Cities do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, estudando tecnologias aplicadas ao planejamento urbano, utilizando modelos e dados. Vamos receber também Paulo BD. Paulo, responsável técnico por mais de 1.400 trabalhos na área de engenharia das estruturas, abrangendo projetos estruturais, consultorias, intervenções, reforço e recuperação de estrutura e verificação de projeto. Bem-vindo, Paulo. Ronaldo Soares. Ronaldo, graduado em Engenharia Civil, Administração de Empresas pela Newton Paiva, pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela EPLA, Universidade Federal, UFSJ, MBA em Gerenciamento de Projetos, também pela Newton Paiva. Em 89, foi um dos responsáveis pela implantação dos primeiros laboratórios de CAD do Senai no Brasil. Trabalha na ENIT desde 92 e, entre algumas posições que ocupa, destaca de gerente de departamento CAD BIM. Vamos receber também Tatiana Gruberger. Tatiana, diretora executiva da ENIT Projetos e Consultoria, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUC Minas. Há 18 anos na ENIT, é auditora de qualidade pela M. Godoy Engenharia, especialista em LEED for New Construction pela USGBC. Convidamos também Francisco Pimenta. Francisco, engenheiro mecânico pela PUC Minas, pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho pela FEAMIG. Foi VP de Relações Institucionais na Abrasip MG, diretor regional da Abrava, Minas Gerais, presidente do Departamento Nacional de Empresas Projetistas e Consultores DNPC da Abrava, membro da American Society of Heating and Air Conditioning Engineers. Associado da ABDEH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, sócio da Climatizar Engenharia Técnica e Automação Limitada. Nós vamos falar sobre coordenação e projetos BIM, o processo de trabalho e o alcance do BIM. Do projeto ao ciclo das operações nas organizações. Como nossa mediadora para conduzir os trabalhos, eu convido mais uma vez Carla Vale. Podem se sentar, por favor. Eu vou passar o microfone para a Carla, primeiramente, ou você já quer iniciar? Perfeito. Vou pegar o microfone para você, Adriano.
Bom dia a todos. Está saindo o som aí? Bom, é um prazer imenso estar aqui em mais um CBIM, né? Poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente faz. E esse ano a gente buscou trazer algo um pouco diferente, por isso que eu trouxe essa turma de peso aqui, que eu tenho muito prazer em trabalhar. Nós já trabalhamos em alguns projetos, desenvolvemos projetos juntos já há longo tempo, né? Grandes edifícios que já estão erguidos aí na nossa cidade, nós tivemos o orgulho de trabalhar juntos. O desafio de hoje é falar um pouco de coordenação. E eu quero trazer algumas provocações que, para nós que trabalhamos com BIM, é muito comum, são termos que nós conhecemos, mas o nosso cliente muitas vezes não, ao nos contratar. Nós já falamos sobre isso aqui hoje, né? O pessoal de direito, principalmente, mas nós, profissionais, também temos que ter esse compromisso de detalhar isso ao nosso cliente, né? Criar a expectativa correta daquele entregável que nós vamos realizar. Então, por isso, eu trouxe algumas provocações hoje para que a gente possa criar um debate rico e com a participação de vocês também, da plateia. Eu conto com a contribuição de todos vocês. E o BIM, né? Um breve conceito do que é o BIM. Né? Ele é uma metodologia que envolve essa criação e o uso de modelos 3D. Isso é sabido de todos nós. E o nosso cliente precisa entender o que é isso, o que é esse modelo 3D e aonde ele pode ser aplicado, né? Ele contempla informação para todo o ciclo de vida de um projeto de construção. E incorpora dados que abrangem aí para a gente. Eu consigo botar esse negocinho aqui? Consigo, né? A luzinha? Eu acho que a luzinha reflete. Ela reflete aqui? Incorporam dados que abrangem... eu dando o spoiler aqui, gente. Espera aí, gente, que eu estou pegando a mãe do negócio. Eles incorporam dados que abrangem várias dimensões, como o tempo, que nós vamos ver aqui, que é o 4D, custos, o 5D, a gente chega até na questão da sustentabilidade, que é o 6D, né, e a gestão do ciclo de vida do projeto, que é o 7D. E qual que é a importância do BIM na construção? Que já foi dito aqui hoje, mas eu vou contextualizar isso aqui em função dessa coordenação de projeto, e isso é fundamental, né? É a colaboração. Ele facilita essa colaboração entre as diferentes partes envolvidas do projeto. Não só quem está projetando, mas o cliente, quem vai receber o resultado. Né? A eficiência e precisão. Então, ele possibilita identificar, corrigir conflitos e incompatibilidades num projeto antecedendo a construção. Gestão de tempo. Eu consigo integrar a dimensão temporal dentro do meu projeto, que é o 4D. Através do meu cronograma, eu consigo, antes de planejar ir para a obra, a gente está falando aqui de coordenação, eu consigo criar a simulação e validar esse tempo e esse prazo que vai ser medido na obra com o meu cliente. Né? E o controle de custos, porque eu também consigo imputar informação no meu modelo e trazer essas simulações de gastos. Então, a gente está planejando um projeto. Isso é fundamental. Para a gente alcançar tudo aquilo que já foi visto aqui, um pouco do que já foi visto hoje, é preciso ter essa contratação, ter esse projeto BIM, tem que nascer essa consciência de que o modelo precisa ser alimentado por nós profissionais, através de uma coordenação, através de norma, né, através de processo. Então, o BIM é um processo, né, e todos têm que estar envolvidos. Sustentabilidade. Ele possibilita análises de desempenho energético ambiental, né, que é uma grande pegada nossa hoje. Hoje a gente tem essa função, né, no nosso mercado. Gestão do ciclo de vida. Eu forneço base de dados para os proprietários, para o usuário. Quer dizer, eu penso no meu projeto não só na concepção e na obra. Eu penso no meu projeto no pós. Né, para quem vai usar, a gente está concebendo o projeto para um usuário final. Né? E aí entra a coordenação para a gente conseguir integrar todos esses dados, todas essas informações. A coordenação dentro de um projeto é algo mais importante. Eu tenho que criar comunicação entre todas as disciplinas. Isso tem que acontecer num projeto. Né? Eu tenho o departamento de arquitetura, eu tenho a parte de instalações, eu tenho a parte de estrutura. Essas disciplinas elas precisam conversar de forma coordenada. São muitos dados, são informações, né?
É uma gama de elementos que a gente cria dentro de um projeto que precisa ser coordenado para que o resultado seja alcançado e a gente possa chegar nas obras, no pós-obra, e criar aí... O céu é o limite para o BIM, mas ele tem que nascer certo. Né? Então, a coordenação, ela integra as disciplinas, né? Ela faz a detecção e a redução de conflitos, ela cria essa comunicação e essa colaboração entre os envolvidos, ela cria a gestão e atualização do modelo, porque isso acontece, a gente está trabalhando tecnologia e tudo muda o tempo inteiro, e a coordenação ela é responsável por isso. Manutenção da qualidade de dados, não é qualquer dado que eu vou imputar, não é de qualquer forma que eu vou modelar um projeto. Né? Eu tenho que entender o fim que esse projeto vai alcançar. E aí eu vou passar a diretriz para esses profissionais, como que eles têm que me entregar isso. Então, assim a gente consegue otimizar tempo, consegue entregar, de fato, o resultado que o nosso cliente precisa. Cada projeto é específico, né? Nenhum projeto é igual, mas cada cliente precisa de um tipo de dado a trabalhar. Então, a gente tem que entender o que vai acontecer e a coordenação tem que entender isso e transmitir para todas as pessoas envolvidas. Planejamento e gestão de cronograma. Mostrei uma pequena simulação para vocês aqui. Eu consigo simular o prazo da obra, com isso eu consigo comunicar com todas as pessoas envolvidas dentro do meu projeto. A gente consegue avaliar as fases que serão executadas, o que a gente precisa fazer para resolver determinados problemas. Né? Então, um empreendimento hoje, a gente tem várias interferências, não só de projeto, não só dos entregáveis, não só dos dados, mas sim o ambiente que está inserido. Né? Existem várias limitações, existem pessoas fazendo, então a gente precisa prever isso. Né? Quem que eu vou alocar para aquela determinada atividade, em qual prazo, quando, como que essa comunicação vai acontecer, o que eu vou levar para a minha diretoria, o que eu vou levar para o meu cliente, o que eu vou levar para o fornecedor. Né? São muitos dados, e tudo muito rápido e muito dinâmico. Então, a gente precisa saber fazer um bom uso disso. Né? Suporte à tomada de decisão. Com tudo isso, eu consigo dar esse suporte para todas as pessoas envolvidas. Eu estou enxergando o empreendimento, eu estou visualizando aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, isso é um processo. E, dentro desse processo de coordenação de modelos, a gente coordena as disciplinas, né? E existe uma coordenação também multidisciplinar, com todas essas etapas de trabalho. Então, na coordenação por disciplina, cada disciplina, arquitetura, estrutura, MEP e as outras todas envolvidas, a gente cria uma gestão do próprio modelo. Cada uma dessas disciplinas, vocês vão ver aqui, eles entregam o modelo deles. Existe a compatibilização deles, mas existe a coordenação que valida toda essa compatibilização para a obra. Essa responsabilidade não é somente atribuída à equipe de projeto. Né? Existe e aí entra essa coordenação multidisciplinar, né? Que a gente envolve aí o carregamento de todos esses dados, que é o modelo federado que a gente gera, né? E ali a gente avalia a qualidade dos dados que foram imputados e a validação para o cliente em conformidade com o projeto. A gente tem a gestão dessas colisões, que é o Clash Detection. Né? A gente tem a revisão dos modelos, que é o Model Review. Então, existe essa revisão ao longo do ciclo de vida do projeto, isso depende do prazo do projeto. Então, os softwares eles mudam, né? E a gente precisa estar atualizando isso, e as pessoas precisam estar trabalhando de forma coordenada para que essa colaboração ela aconteça dentro do projeto. Existe a coordenação 4 e 5D. Existem as reuniões de coordenação, e nós sabemos muito bem o que é isso. Né? A documentação e relatórios de coordenação, quer dizer, tudo isso que a gente faz, existe uma documentação que é gerada para validar com o nosso cliente, através de um CDE, mas esses documentos eles geram registros, eles geram dados para esse projeto. E existe a coordenação em nível de execução. Então, a partir de tudo isso, depois que a gente constrói todo esse processo de trabalho, a gente gera a documentação que vai para a obra. E aí ela vai ser validada pelo engenheiro, que vai estar participando desde o início do processo, mas ela começa a ser controlada, né? Ela começa a ser gerenciada, começa a ser validada na obra através das execuções, nos formatos, dentro da plataforma que é desejável pelo cliente, e aí a gente evolui dentro do processo de trabalho. Então, a gente começa a entregar valor. Né? Mas, dentro disso tudo, desse pequeno resumo que eu estou trazendo aqui para a gente conversar hoje,
Existem alguns desafios que a gente encontra e nós vamos discutir isso aqui. E eu trouxe essas provocações justamente para vocês falarem do trabalho de vocês e a gente conversar sobre isso. Então, a gente tem a dificuldade aí de integração de tecnologia. Por mais que temos plataformas, softwares, equipes, treinamentos, mas existe essa dificuldade dentro das empresas, né? Então, integrar o BIM com outras tecnologias emergentes, elas ainda são um desafio dentro das empresas. Existe a questão da interoperabilidade, que é a falta, né, de padrões universais e a dificuldade de compartilhar modelos, ainda existe. O IFC evoluiu e a gente consegue extrair dados, mas ainda existe. Né? Então, a gente tem que entender que existe, como que a gente vai tratar isso, o que a gente precisa fazer. Né? Existe o custo de implementação, que muitas vezes para o cliente inviabiliza o projeto, e aí como que a gente pode tratar isso? Qual que é a solução? Né? Resistência à mudança, aí entram as pessoas, que já foi tratado aqui. Então, muitas vezes, quando você entra com tecnologia dentro da empresa, o cara acha, perdi minha vaga. E não é por aí, a gente está evoluindo, né? E eu já me deparei com esse tipo de dificuldade, extraindo planilha de quantitativo de modelo para poder auxiliar o profissional do departamento de orçamento, e ele não quis a planilha, porque para ele não resolvia. Né? Então, assim, a gente precisa entender como que essa comunicação vai acontecer. Por um outro lado, eu já estou vivendo um outro exemplo dentro de uma empresa, que existe o departamento de mudanças dentro dessa empresa, que está tratando com muito critério como que vai ser transmitida essa implementação do BIM dentro da empresa com os profissionais envolvidos. Então, existem soluções, mas a gente tem que entender que existem os desafios e como que a gente vai tratar isso. Né? E a própria gestão de dados, porque o BIM ele gera uma grande quantidade de dados. E a gente tem essa dificuldade. Como que os dados gerados vão tratar com o nosso sistema, com o sistema dentro da empresa? Né? Então, isso acaba sendo um desafio, porque, inicialmente, é um trabalho significativo. Né? Então, eu trouxe isso aqui para a gente conversar e também para a gente conversar um pouco dessas tendências futuras. Né? Porque, mesmo com os desafios, a tecnologia ela continua evoluindo. E existem tendências. Então, a gente tem que se situar, se posicionar, entender aonde estamos e aonde vamos com a tecnologia. E aí entra a automatização e o IA. Isso já está acontecendo, né? Isso é tendência futura, mas é um presente futuro. Né? Sustentabilidade e BIM verde. Isso aí é necessidade. Né? Cidades inteligentes. Eu comentei com a Carla e com o pessoal numa reunião nossa que eu já estou trabalhando num projeto de estudo aqui no Brasil. A gente tem parceria com um escritório fora, né, na Europa, e a gente está fazendo um estudo de cidades inteligentes com BIM, que é uma mudança radical que já está acontecendo no Rio de Janeiro, na região do Rio de Janeiro. Então, isso está acontecendo. E o BIM vai entrar nos dando suporte. A tecnologia ela entra nesse momento para nos dar suporte. Não é um fator de solução, tá, gente? O BIM é para nos auxiliar. Realidade aumentada e virtual, isso também a gente está vivendo, mas hoje a gente já está ampliando isso, né? A gente está conseguindo perceber e tomar decisão ali, entrando mesmo dentro do projeto e analisando os dados. A colaboração na nuvem, o uso, a gente já usa nuvem hoje, mas o uso vai ser cada vez mais ampliado em função do posicionamento geográfico dos profissionais envolvidos no projeto. Né? E eu estou começando a vivenciar isso agora com essa profissional lá na Itália. Regulamentações e padrões. À medida que o BIM evolui, a gente viu aqui hoje, né? Obviamente, o nível de regulamentação e padrão ele vai ser cada vez maior. Então, a gente tem que estar muito atento a isso e preparado para isso. Né? Que o caminho não tem volta, a gente já sabe há muito tempo. Então, a gente tem que agora seguir. Eu passo a minha palavra para a Dávila, que vai dar sequência a essa apresentação. Quem manda? Oi, gente. Bom dia. Eu sou o Bruno, sou gerente BIM lá na Dávila Arquitetura. Eu estou junto com o Ibsen hoje, o nosso diretor técnico. Vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente está trabalhando em BIM com a arquitetura. A gente, dentro da Dávila, a gente está
trazendo toda a parte de BIM, desde a viabilidade até a execução. Então, os estudos de viabilidade, projeto legal, toda a parte de projeto a gente está englobando no BIM. E aí, dentro de todas as nossas tipologias, né, a gente vai desde um projeto residencial, multifamiliar, até projetos de grande porte, como o Masterplan, que a gente está usando, por exemplo, o InfraWorks, para poder trabalhar projetos de urbanismo, e projetos de grande complexidade, como o hospital e projetos de hotelaria também. A gente tem como papel principal criar um modelo central para poder gerir todo o processo de projeto. Então, a arquitetura, né, junto com a estrutura, ela entra para poder servir como base para as outras pessoas poderem trabalhar. Então, né, desde, né, as volumetrias, né, da edificação, quando a gente está em processo de estudo, até num nível mais avançado, né, para a compatibilização, a gente está servindo como base e um direcionamento para todo mundo trabalhar junto com a gente, né? A gente, junto com a coordenação, né, a gente tenta trazer os modelos dentro dos CDEs, né, que são os ambientes comuns de dados, né, para não ficar falando em inglês, né, que basicamente a gente coloca o nosso modelo lá, as outras disciplinas conseguem baixar ele, visualizar, e junto com a coordenação a gente roda a compatibilização para a galera poder ter o projeto o mais redondinho para poder chegar na obra. O Bruno, eu vou interromper você um minutinho. Uhum. Vou pedir para você... Chegar o microfone mais perto. Senão o pessoal do fundo não te escuta, tá bom? Desculpa. Obrigado. Obrigado. Então, né, a gente, desde a interface, né, com a concepção do projeto, a gente faz estudos e simulações, desde, né, entrar insolação na edificação, consumo energético, emissão de CO2, a gente já está trazendo isso também. A gente tem uma iniciativa interna na Dávila, que chama Dávila Green, que é trazendo justamente o BIM verde, né, que a gente faz toda a parte de CO2, energia, ver como que tá o consumo energético da edificação e a potencialidade, né, dela, para poder conseguir usar painéis solares, até reuso de água, e, né, a gente já possibilita isso para os outros projetistas irem entrando. E aí, lógico, né, a arquitetura tem que estar o tempo todo validando com as equipes, a gente não para, né, um minuto. Até a obra entregar, a gente está lidando com compatibilização, seja com outros projetistas, até mesmo em obra, com alguns imprevistos que podem acontecer. E, igual eu disse antes, né, a gente é um modelo mãe, né, para receber todo mundo. E aí eu vou mostrar um pouquinho. Esse é um projeto de um hospital que a gente está fazendo em Contagem. Tem mais ou menos aí uns 40 mil metros quadrados de área construída. A gente já está na obra. Os meninos também, né, alguns deles aqui participaram, né, junto com a gente desse projeto. E eu coloquei esse primeiro slide aí para tentar desmistificar um pouco também, que o pessoal da arquitetura às vezes acha que com o BIM você não vai fazer um projeto bonito, não vai fazer uma imagem bonita com uma renderização legal para apresentar para o cliente. O que não é verdade. Se desde o início você sabe, né, usar a ferramenta, né, ela te proporciona desde uma visualização 3D até a extração de quantitativo, né? Então, a gente entra com as imagens, faz auditorias internas, né, nos projetos. Então, a nossa equipe, né, eu e o Ibsen, né, e quem está junto com a gente está validando os projetos que estão dentro do próprio escritório, e antes de enviar para o cliente ou para os parceiros, a gente já passou por uma revisão interna para ver, às vezes, conflito, um objeto batendo com o outro e coisas do tipo. E aí, a documentação, né, como sempre, né, é o nosso principal ponto, né, com a arquitetura, né, além do conceito, é entregar uma documentação para poder executar. E acho que é inquestionável esse ponto, né? A compatibilização, como eu disse, a gente faz uma compatibilização interna nossa, mas a gente também tem a parte junto com a coordenação, que a gente está o tempo todo trabalhando ativamente com eles. E com isso tudo, a gente está experimentando umas novidades lá dentro da Dávila, que uma delas, igual o pessoal da PhD mostrou hoje cedo, né, que é usando o BI e bancos de dados, né, a gente está montando bancos de dados de projeto e de informações de modelo. Então, assim, se eu tenho um modelo, eu sei todos os objetos que estão lá dentro, quantos objetos de cada um,
eu consigo, sem estar vendo um modelo em 3D, eu já consigo até identificar alguns erros. Então, desde um erro básico mesmo, às vezes um erro de digitação que seja, até questões de discrepâncias de quantitativo e coisas do tipo, sem nem ter olhado o modelo 3D ainda. E disso, né, a gente tira a nossa quantificação, né, que é o principal, né, assim, para a execução da obra, tirar a parte de orçamentação. E aí um exemplo, né, de uma interface nossa, né, um dos nossos projetos a gente precisou, né, fazer ajustes nos shafts para poder compatibilizar junto tanto com a estrutura quanto com o pessoal de instalações. Então, dentro do próprio Revit, a gente consegue ir visualizando isso e já ir, né, aparando essas abinhas aí. Além disso, né, a gente trabalha muito a comunicação, os CDEs, né, que a gente diz, né, junto com a coordenação, eles mandam para a gente demandas e a gente responde, né? Às vezes é uma demanda que é da arquitetura com estrutura ou com instalação, às vezes é só uma questão de organização da própria arquitetura mesmo. A gente lida com isso praticamente o dia inteiro. A interdisciplinaridade, principalmente, né, no início do projeto com a estrutura, eu sempre bato nessa tecla, né, que a estrutura tem que estar acompanhando a arquitetura desde o inicinho do projeto, para justamente, quando a gente estiver numa fase mais avançada de obra, ter menos revisões e menos retrabalho, né. E aí, só um exemplo, né, da tal da interdisciplinaridade, né, que na mesma tela a gente está vendo todo mundo, né. Basicamente, da arquitetura, o que a gente tem para mostrar é isso, né. O Ibsen quer falar aqui. Por favor. Bom dia. Só ressaltar a importância que tem da contratação. É muito importante que, desde o início do projeto, seja definido o pessoal de coordenação, muito importante, seja definido o CDE, que é o Sistema de Armazenamento de Dados, e os sistemas de gerenciamento, de todos os programas de gerenciamento. Como exemplo, o Bincolab, né? Porque isso é importante, que todo mundo tenha o mesmo domínio do uso das ferramentas. Tá? E é importante, inclusive, que a coordenação auxilie todo mundo, todos os projetistas, todos os envolvidos, nesses treinamentos para usar as ferramentas corretas. Então, ressaltando, é muito importante um serviço, junto com todo o serviço que a gente sempre fez, de uma boa coordenação. O projeto flui muito mais redondo. Tá? Obrigado. Bom dia. Estou muito satisfeito aqui de participar com vocês do CEBIM e agradecer o convite. E é uma coisa muito relevante, muito importante, que tem se tornado assim, muito central na vida dos projetistas e, sem dúvida nenhuma, de toda a cadeia, né? Desde a gente que constrói, que projeta, que fornece serviço ou material, nós estamos dentro desse ambiente que foi tão falado aqui e não dá para escapar. É uma sala muito ampla, né? Muito bem. Eu vou falar, basicamente, o que a gente tem feito na BD, que conversa muito com o que já foi comentado aqui. E eu botei aqui nesse painelzinho aqui alguns casos, né? Quer dizer, são obras prediais, residenciais, comerciais, corporativos, hospitais, escolas, que são edifícios, né? As obras industriais, que é uma coisa que sempre está em evolução, em ampliação, em readequação, né? Nas expansões, adaptações para novos equipamentos, a gente atua nessa parte também.
E obras especiais, que eu estou chamando mais aquelas institucionais, são a sede de empresa, ou museus, né, estações de transporte, etc. Nós temos uma atuação muito ampla nesses nossos 33 anos aí de empresa, mas eu botei esses aqui porque eles têm em comum uma característica que é a complexidade. Né? Eles demandam, né, esse tipo de obra que eu listei no slide anterior, eles demandam um alto grau de interação entre as disciplinas. Né? E isso demanda, e isso é fundamental para o sucesso do empreendimento. Né? E lembrando aqui que, no caso de todos esses intervenientes, a gente já trabalhou com obras, com projetos com 33 disciplinas. Imagina como é que é a coordenação disso. Né? E dessas aí, quase todas interferem, né, com a estrutura. Elas interferem, afetam e são afetadas. Claro que em níveis diferentes. Então, a gente tem disciplinas que são muito mais, que demandam muito mais, tipo ar-condicionado, tipo incêndio, tipo paisagismo, fachadas. Né? Então, isso são muito determinantes, às vezes, até da solução que a gente adota em estrutura. Né? As decisões são muito, na verdade, aí, colegiadas até, né? São muito interdependentes. Né? E todas essas especialidades, né, elas se apoiam, elas atravessam, penduram, interferem, limitam a estrutura. Então, a gente pode até ter a ideia que a estrutura é aquilo que o calculista chega lá e define, não está longe disso. Né? É sempre uma negociação muito intensa com essas disciplinas, né, com os intervenientes, com os nossos colegas, né, porque, na verdade, a gente procura fazer a obra final, né, não é a estrutura. Né, nós estamos sempre com o olho lá no produto final. Né, e, para isso, o BIM veio, sem dúvida nenhuma, facilitar. Facilitar não é a palavra, né? Porque às vezes é tão difícil, né? Mas apoia, né? Exatamente. E possibilitar que isso aconteça. Né? Todo mundo já falou aqui, vários já falaram, eu sou da época do papel, realmente, né? Com 40 anos de engenharia ou mais, então a gente já passou por isso tudo, né? Mas o BIM é diferente. Né? Quando a gente passou da prancheta para o AutoCAD, né? Na época lá, na verdade, a gente fazia a mesma coisa com outra ferramenta. Agora mudou de samba para um outro tipo de música. Por isso que é mudança de paradigma, né, BD? Total. Muito bem. E aqui eu estava falando dos 4 alcances do BIM, sempre falando da nossa empresa. Né? A gente usa o BIM para consumo interno. Isso eu acho que é interessante, porque a gente não vê muito, pelo menos na minha área, a gente não vê muito isso por aí, não. Muitas vezes é tratado como uma obrigação, então tem que transformar isso para uma outra... Mas a gente usa, porque como as obras e os projetos, né, vão ficando cada dia mais complexos, cada dia mais dependentes dessa interação, às vezes a gente precisa usar até para entender geometricamente e dar a solução. Né? O 2 seria a ação, numa ordem lógica, né? São as ações de integração e compatibilidade, que também aí nós estamos falando basicamente das questões geométricas. Né? É o 3D, que nos ajuda muito a compatibilizar, a fazer bater esses projetos. Né? Bom, depois disso, planejamento e orçamento, que é já muito precisa dos dados geométricos, mas também muito importante os outras informações que estão no projeto. Né? E o 4, o canteiro de obra. Tá certo? Quer dizer, que passa, que a gente também não vê tanto, pelo menos na área de edificações, a gente não vê o uso tão intenso do canteiro como ele deveria ser. Pelo menos eu imagino que a gente teria muito ganho com isso.
Então, é um entendimento, porque o nosso projeto vai propiciar um melhor entendimento das situações, principalmente as complexas, né? A apresentação que a gente ganha na questão de apresentação do projeto e o planejamento de atividades. Então, eu vou passar aqui alguns exemplos dessas 4 instâncias ou alcances ou dimensões, né, do BIM. Esse, por exemplo, é um pavilhão que, não sei se dá para perceber, né, a laje é toda cheia de planos inclinados. Então, se eu não recebesse essas informações via BIM, a gente não conseguiria projetar. Isso não se projeta em 2D, né? Então, é uma dificuldade bastante grande. Claro que depois tem que gerar documentação, né? Essa documentação que vai para a obra, ela pode ser ilustrada, assim, mas ela realmente demanda o famoso planta e tudo mais, não é isso, Bruno? Então, esse é um caso com esses milhares de furinhos, cada um na sua posição aí, milhares de maneiras de falar, né, claro. E essas inclinações que não teria sido possível. E a gente fala do consumo interno, porque sem esse modelo a gente não conseguiria fazer a análise desse projeto, o cálculo desse projeto aí. Ainda nessa questão, o que é? Um modelinho de uma situação onde tem rampa, onde tem escada, onde tem fundação, contenção, uma porção de coisas juntas, né? Isso, para resolver uma coisa dessa, realmente a gente usa do modelo, e é claro que depois esse modelo vai beneficiar lá também na apresentação da obra. Mas é um exemplo de consumo interno, e mais um, no caso das obras industriais, uma ampliação dessa, que está em verde. Se eu já não conheço a posição dos equipamentos, o que está ali, simplesmente não vai funcionar, né? A gente pode até projetar, mas depois não vai funcionar, vai ter muita assistência, né? Então, esse é mais um exemplo também desse consumo interno. Bom, compatibilização e integração, que era aquele número 2 lá, eu só botei aqui uma ilustração, isso certamente vai ser, aliás, já vem sendo falado, então vou só comentar, só ilustrar mesmo, através de um aqui no caso a plataforma é o Trimble, e uma laje nevurada, onde estão aqui os dutos, os tubos, né, já projetados de acordo com a laje, com as nevuras da laje, né? Então, quer dizer, é uma ilustração só, e com várias informações aqui na parte de compatibilização, né, que são nessas orelhas aí, tem os comentários que a gente tem que atender. Então, é só mesmo para ilustrar esse processo que costuma assim, envolver muito, né, os projetistas, né? Hoje é o dia que a gente, não sei, eu acho que a gente trabalha mais, se eu for dividir o tempo ou a energia, vamos chamar a energia de projetar, né? Eu acredito que a gente está aí dividido entre a parte técnica, né, que é análise, detalhamento, dimensionamento, e a parte de negociação dessas interfaces, as ações de compatibilização e tudo mais. E os 50% eu acho que ainda estou sendo, acho que se bobear, a gente vai a mais com isso do que com a parte técnica da engenharia de estruturas de verdade. Orçamento e planejamento, isso aí é um modelo daquele hospital que você apresentou. Quer dizer, é um faseamento, são coisas que auxiliam a tomada de decisão, por exemplo, de construir de etapas, de como é que vai atacar a obra, de grua, de insumos, né? Quando é que chega caminhão, essas coisas todas, os processos de concretagem. Desculpe. Não é? Então, está também só para ilustrar o que o modelo desse pode fazer e faz, né? Faz acontecer essas obras. E o outro é o número 4, a obra. Planejamento de atividades. Aqui, no caso, aqui, tem uma peça selecionada e com os dados aqui de consumo dessas peças. Isso, ou seja, a obra manuseando esse modelo, né, ela pode ter muita informação, muita ajuda no seu processamento lá. E eu vejo, de novo, isso sendo pouco usado.
talvez na área de edificações, né? Mas devia ser. Ainda nessa dimensão da obra, apresentação e entendimento. Esse é uma planta de um projeto, uma rampa. Desculpe novamente. Então, é uma rampa de que tem as suas interferências. Quer dizer, fica simples, fica bem apresentado. O entendimento facilita muito na obra. Eu posso passar aqui com a mesma energia que eu vou gastar, mas infinitos cortes de A a Z, né? Podemos gastar o alfabeto inteiro numa rampa dessa, para ela ficar bem entendida e ainda ilustrar com essas condições aqui, com essas perspectivas. Isso, lembrando que no final da linha lá, quem usa um projeto desse é uma pessoa que está em condições ruins ali, sei lá, sol batendo, vento, poeira. O projeto tem que ser legível, o projeto tem que ser de uma maneira, tem que ser a apresentação clara, né? Clareza. Quer dizer, uma batida de olho numa coisa dessa aqui, numa rampa dessa em 3D, já dá um entendimento para aquela pessoa, para aquele oficial que está ali, que vai ser o carpinteiro, que vai ter que materializar isso aí, já dá um entendimento, já economiza erro, né? Já economiza etapas, né, de entendimento. Então, no caso aqui, o projeto, não o modelo, mas é o consumo na obra do projeto que teve esse auxílio BIM, né? Ainda no entendimento, mas aqui no caso projeto, modelo, né? Manuseando um modelo desse na obra, ele faz um entendimento de uma situação complexa dessa, que é a mesma coisa, né? É rampa, é contenção, é nível diferente de coisa, é escada que chega, são coisas que a gente pode resolver isso em 2D? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Mas a ajuda que só a visualização de um problema desse traz para a obra, eu acho que é muito grande. Essa outra ali, né? Isso é um reservatório meio complexo, né? Isso, só o entendimento, só essa visualização, essa ilustração já é de grande valia na obra. Isso aqui está repetido. Bom, então, o nosso processo, não as nossas fases, né? As nossas fases espelham isso aí, mas o processo é a concepção, o modelo de análise estrutural, ou seja, uma vez concebida, a gente vai modelar essa estrutura, não é uma modelagem BIM, é uma modelagem estrutural para análise nos programas de análise estrutural, né? A partir daí que eu tenho os esforços, que eu tenho tudo isso, a gente vai fazer o dimensionamento, solução de interface, até parece que é nessa ordem, né? Às vezes vem tudo ao mesmo tempo, junto e misturado, né? E a solução dessas interfaces, detalhamento e entrega, né? Esses três últimos aí, que são o dimensionamento, a solução das interfaces e o detalhamento, a gente tem um uso muito intensivo. Não que a gente não comece lá em cima, né? Sim, com 3D, né? Mas nesses três últimos aí, essa troca, essa comunicação com a coordenação e com as diversas especialidades é bastante intensa dentro desse ambiente BIM, né? E isso que nos dá confiabilidade dos sistemas, das nossas entregas, nas informações que a gente tem, né? E que a gente passa para frente. Então, voltando aqui um minutinho, deixa eu ver se volta assim. A partir dali, na concepção, a gente trabalha com 3D, dos próprios programas, né, no modelo de análise, a gente trabalha, e aqui a gente já vai, vamos dizer assim, evoluindo nessas interfaces primárias, nessas soluções. E, uma vez que a gente migra já para o BIM, isso é o que acontece, estou falando na nossa empresa lá, para a gente migrar para realmente essa interface no BIM,
demanda maturidade dessas soluções. E demanda que as soluções estejam maduras e estáveis, né? Então, assim, pronto, agora a coisa está definida, está resolvida, vários aspectos resolvidos, a gente faz essa migração, que aí a gente vai evoluir a partir daí em todo o processo dentro dentro do BIM. E isso a gente faz através da automação, com plugins, com rotinas. E isso é muito interessante, né? Porque nos dá a agilidade, nos dá a segurança e a adaptabilidade. Porque o processo está longe de ser estático, ele é muito dinâmico todo o tempo. Então, o BIM nos permite isso. Quer dizer, eu já tenho um monte de informações ali, onde eu vou fazer uma adaptação e aquilo vai ser corrigido, vai ser adaptado quase que automaticamente. Os nossos plugins, as rotinas que a gente vai desenvolvendo, elas garantem isso, né? Então, a agilidade e a segurança na qualidade desses dados, né? É isso que nos permite seguir com essa tranquilidade aí da qualidade. E, no final, como entregável, vem a qualidade da apresentação, porque a gente ganha em qualidade, né? Isso eu mostrei ali atrás. Os nossos projetos são mais legíveis, são mais claros, eles têm ilustrações, então acho que isso é valor para o cliente, e principalmente lá na ponta, para a obra. Então, a qualidade da apresentação, a qualidade das informações, né, que a gente trabalhou, e a confiabilidade delas, né, que vem todo esse processo. Basicamente, é isso que eu queria apresentar para vocês. E é muito importante mesmo que uma coordenação bem feita é fundamental, porque uma coordenação com essa quantidade de intervenientes, com essa quantidade de informações, quando a qualidade da coordenação não é boa, é um desastre, né? As coisas não vão funcionar mesmo. Ok, é só isso que eu tinha para vocês hoje. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer pelo Construa Minas, o CEBIM e o convite da Adriana aí, para que a gente possa apresentar um pouco do BIM na nossa empresa. Nós somos a NIT, Projeto de Consultoria. É uma empresa que foi criada há 56 anos pelo meu pai, Moshe Gruberger. Então, como alguns aqui já citaram, né, estamos aí muitos anos trabalhando desde a prancheta, passando pelo CAD, e agora, nesse novo momento, entrando no BIM, né, quebrando os paradigmas, como bem disse a Carla. A gente, desde o início, trabalhou sempre com projetos de grande porte, então isso sempre nos demandou metodologia e processos muito consolidados para que a gente pudesse desenvolver esses projetos. Então, eu acho que isso nos preparou também para o BIM, de certa forma, porque nada como ter um processo estruturado internamente na empresa. Vamos lá, a gente separou alguns principais pontos que a gente entende que são importantes tanto para a nossa estruturação interna, nesse desenvolvimento, quanto para a coordenação com todas as outras disciplinas. A compatibilização é a possibilidade de a gente verificar a interferência entre nossa disciplina e a disciplina terceira. Mais à frente a gente vai detalhar. Esses pontos todos a gente vai abrir eles um pouco mais, a gente vai entrar na questão da facilidade de extração de quantitativos. As rotinas que nós vamos poder elaborar para que o processo se torne mais otimizado. O detalhamento, que é a retirada e a possibilidade de retirada automática de detalhes, cortes, informações de dentro do modelo que facilitam a comunicação e a apresentação. E a parametrização vai ser a inteligência que a gente coloca nesses elementos. Aqui a gente traz um exemplo. Queria contar que meu pai falava muito de um arquiteto chamado Chico Bolonha, que ele falava que uma edificação é como se fosse um corpo humano. O corpo humano, na verdade, é a obra de construção mais perfeita que existe. Né? A gente não sai furando o osso em qualquer lugar para passar a instalação, né?
Da mesma forma que se pensa muito, se tem muita estrutura estética. Então, essa possibilidade da compatibilização é a forma mais importante que tem da gente desenvolver o projeto. E o BIM nos trouxe essa possibilidade de enxergar isso de uma forma mais clara, de enxergar todas essas instalações, no nosso caso, junto com a arquitetura e com a estrutura, e principalmente com o ar-condicionado. Essa parte anterior era a interferência macro. A gente tem interferência micro aí. A gente pode ir do mesmo modelo a pontos específicos, como o BD colocou no caso dele, que são rampas, que são escada. No nosso caso, são principalmente os shafts. É lá que a gente vai brigar, principalmente com o ar-condicionado, não é mesmo? E o forro, né? É lá que é a queda de braço. É o seguinte, quem chega primeiro, né? É quem finca a bandeira primeiro, tá? Aqui são alguns exemplos dessa possibilidade de extração de quantitativos automaticamente do projeto. Isso nos traz uma confiabilidade, traz, né, uma possibilidade bem menor de erros. E a gente tem desde uma possibilidade de uma retirada simplificada, como também uma retirada de um quantitativo com pictogramas, você pode colocar diversas informações. Então, isso facilita demais o desenvolvimento do projeto, agiliza nossa apresentação. Aqui nós temos um exemplo de rotina. Nós temos uma tabela, vocês estão vendo a tabela, então é um projeto elétrico, onde eu coloco uma luminária, ela aparece na tabela. Eu coloco uma tomada, ela aparece na tabela. Depois você embarca algumas informações, eu, como projetista, vou colocar algumas informações também nessa tabela. Rodando a rotina, onde que a gente está vendo ali, ó, parâmetros unifilar, eu vou rodar uma rotina feita em Diamond, uma das muitas possibilidades de programação no BIM, e o diagrama é gerado automaticamente. Para a coordenação, uma vantagem aqui é o seguinte, se eu efetuar uma revisão na tabela, no projeto, na tabela, ela gera na tabela, eu rodo a rotina, o diagrama vai sair automaticamente. Então, é importante a gente ressaltar, para a coordenação, esse tipo de revisão no BIM é interativo. Ele vai acontecer em todos os pontos de projetos ao mesmo tempo. Não eu ter, como na época do CAD, como na época da prancheta, que eu tinha que revisar a tabela, revisar o diagrama, revisar a folha. Então, não. Revisou em um lugar, tem que revisar em todos. Se você começa a ter que mexer em 1, 2, 3 lugares, mesmo que você esteja usando ArchiCAD, Revit, seja lá o que for, você não está fazendo BIM. Tá? Bem, aqui a gente traz uma prancha de apresentação e uma ampliação com alguns detalhes. A intenção aqui é mostrar que o uso da plataforma, né, dos programas, nos possibilita um desenvolvimento do projeto, uma retirada desses detalhes diretamente do modelo. Eu não preciso ficar desenhando detalhes específicos. E isso me possibilita escolher algumas posições, como a gente escolheu aqui, e mesmo se alguém tiver alguma outra dúvida, a gente pode entrar no modelo e também ampliar ali mesmo, tirando esses detalhes. A gente quis mostrar também a apresentação, que, como bem disse o BD, né, a gente tem que se comunicar. Eu acho que a grande questão aí é a comunicação. E a prancha apresentada, dentro das normas, com desenho técnico adequado, facilita a comunicação e a leitura do projeto. Um exemplo aqui de parametrização. Nós colocamos como exemplo aqui uma luminária. Tá? Quando eu estou programando isso em BIM, eu tenho a parte de 2D, a parte de 3D, eu tenho que interagir entre esses dois modelos. Tá? Em 3D, eu faço 3D no CAD. Eu posso fazer em outro programa 3D. Tá? Só que não teria a inteligência. Então, o que nós estamos vendo na tabela, que são os parâmetros, aqui eu coloco as informações de inteligência. Dimensional, material, uso, fabricante, elementos para 4D, para 5D. Porque se eu fizer no AutoCAD, eu tenho o modelo 3D, que, diga-se de passagem, como professor de AutoCAD 3D, fica muito bonito.
costuma ficar melhor do que alguns programas BIM. Mas só que é, entre aspas, burra. Ela não vai ter as informações, não terão as informações. Tá? Bem, finalizando aqui, a gente estava querendo exatamente mostrar um pouco da nossa vivência dentro da empresa, como que o BIM possibilita uma integração das nossas disciplinas, porque são várias, né, que diferente das demais disciplinas, nós trabalhamos com várias disciplinas, e elas têm que sair de dentro do escritório já compatibilizadas, para assim serem então compatibilizadas também com as demais. Então, o que a gente enxerga que, além desse benefício para a nossa empresa, há benefícios para os demais projetistas e para a coordenação, e ainda para construtores, clientes e os usuários finais, né? Porque ele facilita a compreensão do projeto, melhora a qualidade da comunicação, a gente tem menos erros, então é um projeto mais confiável, né? De não ter que ficar revisando numa prancha aqui, sair procurando em todas as pranchas para poder revisar. Você revisa no modelo e toda a informação está unificada. Isso facilita o orçamento, pelos quantitativos e todo o planejamento da obra. Isso gera uma redução de custos e agilidade na execução. Tá? Era isso que a gente queria trazer para vocês. Não, obrigado. Bom dia a todos. Vocês viram como é que todo mundo gosta do ar-condicionado, né? Me colocaram por último, não foi à toa, porque nos processos que nós vamos mostrar aqui, antigamente era assim, a gente era o lobo solitário, mas se chamar a gente por último, como diz, vai dar ruim. Vai dar ruim porque nós somos o rei do espaço. Nós precisamos de espaço. Não é por culpa nossa, é a termodinâmica, fazer o quê? Eu fiquei muito alegre com o convite da Adriana para fazer parte desse seleto grupo. Não sei se eu estou no nível deles, mas eu acredito que o motivo está ali, porque eu também sou da prancheta. Queria fazer um agradecimento especial para a Carla, que é a mamãe do Sebim. Há 7 anos eu fui testemunha ocular do nascimento desse bebê que hoje está bem maduro, que é o Sebim, há 7 anos. E eu fazia parte da diretoria da Abracip, junto com ela e com o Bruno Marciano, que é o papai disso aqui, que não está mais com a engenharia, está em outros caminhos. Mas é isso, eu sou da prancheta. Eu não vou falar igual o BD falou, igual os outros falaram com quantos anos, vou deixar para vocês fazerem as contas. Mas esse cara aí da prancheta, em 85, no primeira aula de desenho técnico, o professor, as pranchetas eram enormes, as salas eram enormes, entregava para a gente uma figura, uma peça de madeira já pré-determinada por ele, e mandava a gente fazer todas as vistas. Eu quero planta em todas as vistas. Assustava a gente, mas eu fiquei animado. Aquilo deu um estalo, deu uma ignição para eu começar. Ali eu já comecei a pensar no 3D. Eu falei, eu vou precisar isso mais tarde. E a gente fazia tudo à mão mesmo. Todas as contas, que hoje está bem facilitada, a gente tinha que ter muitos livros ao redor da nossa prancheta e toda hora consultar. Ninguém vai saber aquilo de cabeça. É impossível. E quando tinha que fazer uma interpolação, então, quem é mais novo nem vai saber o que é interpolação. A gente tinha que ter uma maquininha de calcular, pelo menos, mais ou menos. Mas isso deu muita bagagem para a gente traz isso na vida inteira e isso ajudou demais. Por que eu quero dizer sobre isso? Porque está passando direto para o BIM, teve o CAD, o BD falou, o CAD, a gente mudou a ferramenta, melhorou demais a nossa vida. Mas quem chega hoje e pega o BIM com as ferramentas que ele tem, que é um ambiente colaborativo, e faz só a parte dele, não vai dar certo. Não tem como. Principalmente nós do ar-condicionado, nós vamos achar que o espaço todo é nosso. Não é. Então, o que acontece? Eu me sinto mais ou menos assim. Ó. Eu ainda coloquei ali fora da prancheta, nós já estão no computador. Então, é assim que a gente se sente quando nós estamos trabalhando sozinhos, sem coordenação. A gente tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ali ainda não estão os livros, mesmo com o CAD, a gente tem que voltar nos livros, né? E a gente percebe hoje
que mesmo com essa evolução lá da prancheta, aquele cara estranho ali, até no BIM, você não pode largar a mão da engenharia hora nenhuma. Nenhuma. Então, se tem uma pessoa nova que vai pilotar o BIM ou qualquer outra ferramenta, que a gente tem muitas ferramentas poderosíssimas de cálculo, se ele vai entrar ali, provoque, se ele vai entrar no seu escritório e tal, ele vai pilotar esse BIM, mas provoque ele para os inputs e para que está saindo aquilo, para ele interpretar. Não só fazer automaticamente e achar que o 100 que deu lá é o certo. Será que não era 10? Será que não era 1000? Tem que ter pelo menos uma noção. Quem é novo, quem é estagiário, que chega, eu falo, olha, engenheiro é um cara meio maluco. Ele vai chegar num lugar, a gente do ar-condicionado aqui, ó, você tem poucas informações, alguém vai te perguntar e você tem que se perguntar qual que é a capacidade do sistema. Você tem que adivinhar, o engenheiro é isso. As contas vão estar lá só para confirmar o seu pressentimento, mas aquele pressentimento está com muita bagagem. O estudo não pode parar. Aqui também não está colocado as nossas dificuldades, que eu acho de hoje em dia. Você colocar um celular do lado ali, 90% do que chega para a gente no dia a dia não serve para nada. Se nós não conseguirmos filtrar isso, a gente não consegue fazer a nossa parte, antes de colaborar, bem feita. E aí vai sair, no nosso caso, tamanhos muito maiores do que deveriam. A gente tem que tomar muito cuidado, que já é grande. E eu sempre falo, olha, para exagerar, para superdimensionar, não precisa de gente muito boa, não. Qualquer um, mais ou menos, consegue exagerar. E isso é muito ruim. Então, eu gosto muito desse gráfico. Eu nem sei falar o nome direito desse camarada aqui, mas quem me mandou ele foi um amigo meu, que ele fez essa interpretação aqui. O Miguel Ferreros, também é projetista de ar-condicionado, muito amigo, um grande professor meu. Ele fez aquela tradução. Mas, já teve aqui a misericórdia, mas nós vamos resumir. Nós temos curvas interessantes. Aquela azul é a capacidade da gente controlar os custos. Custo de quê? Da obra final, nosso objetivo final. A vermelha é o custo de alterações. Lá embaixo, nós temos o tempo. Nosso estudo preliminar, o básico, etc., até a operação de manutenção lá da obra. Quanto antes a gente estiver nós do projeto, mais poder, mais capacidade a gente tem de controlar os custos. Tá? Então, aquela curva, aquele camelo ali cheio, é um processo normal de um projeto. Quando a gente estava lá no CAD, cada um fazendo o seu, sem coordenação, sem nada. Quando você coloca o BIM bem aplicado, que eu vou mostrar algumas figuras aqui, que não adianta só ter coordenação, ela tem que ter uma coordenação boa. O que é uma coordenação boa? Ela não precisa saber a fundo de ar-condicionado, das instalações, estrutura, não, mas ela tem que saber bem de cada um. Não precisa ser a fundo, mas primeiro para ela questionar. E segundo, para ela resolver os conflitos, etc, etc. Tudo que uma boa coordenação faz. Com o BIM, aquele camelo cheio passa para o camelo pontilhado. Ou seja, a gente antecipa essa capacidade da gente diminuir custo. Nossos clientes não querem nada mais do que isso. Fazer um prédio bonito, funcional e dentro de um custo razoável. Né? Se a gente começar a superdimensionar tudo, fazer de qualquer jeito e ninguém conversar com ninguém, vai sair o mesmo prédio, mas com um custo muito mais elevado. Aí aqui, esse é um projeto com BIM. Eu posso te mostrar N fotos bonitas dos 3Ds nossos. A gente faz lá dentro do BIM. Para vocês terem uma ideia, o 3D aqui, né, que nós estamos falando, talvez eu fale errado, o 3D. Tem um pessoal lá dentro do escritório que ele só faz no Revit. Eles recebem o AutoCAD, e em cima da planta do AutoCAD eles fazem em Revit o nosso sistema de ar-condicionado. Eles acham que é mais rápido, já estão acostumados. E a gente trabalha nas rotinas dentro do Revit, por exemplo, que a gente adotou. Então, foi apresentado aqui pela Crona um plugin muito, muito interessante, muito legal. Mas, olha, eu acredito que aquilo lá está tudo certo. Mas a gente tem que conferir tudo.
por exemplo, se alguém nunca viu ar-condicionado, provavelmente ele consegue fazer com o Revit um projeto. Lá você faz os dutos, se ele aprender a ferramenta, ele vai fazer duto, vai fazer hidráulica, vai colocar algumas máquinas lá, etc. Vai fazer um projeto, mas será que aquele é o melhor? E a engenharia que eu falei lá atrás, cadê ela? Tudo tem que estar integrado. Hoje essas ferramentas de cálculo de carga térmica, elas estão integradas com o BIM, com o Revit. Se os spaces for bem detalhado, bem definido lá, a gente pode lançar um produto integrado muito legal. O que isso facilita? Na hora que a coordenação vier em cima de vocês, falar, olha, mudou isso aqui e aquilo. Está tudo integrado. Você vai lá, mudar os inputs, com conhecimento de causa, mudar o resultado e apresentar. Então, isso aí é o projeto sozinho, sem ninguém. Agora, o que é um projeto BIM certo com coordenação? É isso aqui, ó. Você tem um conflito, o vermelhinho sou eu, e eles falando que eu que sou mais espaçoso. Olha, esse azul aí é hidráulica, viu? E quem teve que mexer? Nós do vermelhinho, porque nós somos mais bonzinhos, né? A coordenação passa muito por isso aqui, gente, que está ilustrado. Quem que vai mexer? Nesse caso, fomos nós, não teve... Olha só, percebam que o vermelho, ele não fez aquele desvio, ele mudou a rota dele. Então, foi uma análise mais profunda. A coordenação tem que provocar isso. Sem eles provocar, nós vamos passar onde a gente quiser. Não tem essa conversa, porque a gente tem que entregar, né? Então, isso é um dos pontos que eu destaco para a coordenação, os conflitos. Às vezes, já me pediram, fala, olha, muda esse duto seu, porque você chegou depois e tal. A gente volta falando, mas peraí, tudo bem, eu posso mudar aqui, isso não é problema nenhum para mim, mas para o final vai ser problema, vai ficar mais caro. E que a Adriana estava falando, que a gente está falando em 3D, não dá tempo da gente ir lá para o 4, 5D. Quando você começa a desenvolver isso tudo, ela pode chegar num ponto e falar, olha, faz primeiro esse aqui. Coisa que a gente lutava no braço mesmo, falar, olha, bota esse duto gigantesco primeiro, senão você vai ter problema. A coordenação resolve isso quando ela é estendida para a obra. Outro caso foi esse. A gente acha que as interferências estão acima da laje, né? Tem interferência abaixo. Abaixo da laje. Esse foi naquele projeto que eles já apresentaram, nada combinado, do hospital. Então, essa é a última laje. Tudo foi modelado de menos o incêndio, parte do incêndio. O que aconteceu? Eles pediram, como a gente já estava modelando toda essa parte mecânica, não foi a gente que fez o projeto, falou, mas vocês podem modelar? Podemos. E o antes, o da esquerda não dá para olhar com detalhe, mas é só para ilustrar. A gente passou conforme estava no projeto, trombando em toda a estrutura abaixo da laje. E o depois foi a gente desviar, juntamente com a arquitetura, que foi a Dávila, com a coordenação, aqui, está ok? Pronto, resolveu o problema. Então, esse tipo de coisa, a coordenação resolve mesmo. E o que eu desejo de todo projetista? Agora virou modinha lá no nosso escritório a gente tirar esse tipo de foto. Isso muito nos alegra, vocês não sabem o tanto. Você ir na obra, tirar qualquer foto. E você procurar no seu escritório aonde foi aquele ponto de vista. Igual eu falei naquele slide anterior. Eu posso tirar um monte de 3D. Muito mais bonito que esse aqui. Lá de qualquer projeto, se vocês quiserem. Mas esse aqui satisfaz muito mais o projetista. Quem é projetista sabe o que eu estou falando. O que não tem no da esquerda de projeto é a parte elétrica, e vocês podem confiar que ela está no mesmo lugar, porque a gente resolveu pegar do nosso mesmo, que ficou mais fácil de pegar o... Então a modinha continua. É isso. A gente compara a obra, o projeto. Projeto, para nós projetistas, quem é projetista de verdade sabe, todo projeto vira um filho. E ninguém quer ver o filho só nascer, quer ver o filho crescer, saber falar, andar. É quando chega lá na conclusão da obra. Sem tomar muito tempo, muito obrigado, gente. Bem, primeiro, né, obrigado a todos pela maravilhosa contribuição, né? A gente tinha um tempo enorme para a gente debater, mas ele vai ser diminuído, mas a gente vai falar algumas coisas aqui. Eu queria completar alguma das falas de vocês, né? Primeiro, a importância de entender que coordenação técnica é diferente da coordenação BIM. Nem o cara do coordenador BIM é o cara de software.
é o cara que põe a mão na massa, na máquina. E nem sempre ele é o especialista na coordenação de projetos. Então, aí, alguns aqui de vocês são contratantes, né? É fundamental entender que, às vezes, é necessário ter o coordenador técnico e o coordenador BIM. Se você pega um coordenador BIM que acabou de formar, que é especialista em máquina, que eu não sou, né? A gente até arranha um pouco, mas tem gente muito melhor que a gente nesse quesito, né? O cara que anda muito mais rápido, que enxerga muito melhor e assim por diante, não necessariamente ele é o cara que sabe o que está fazendo. Então, tem que ter alguém no ouvidinho dele falando assim, modela aqui, faz isso, tem que ser isso, anota isso, aí esse é o coordenador técnico. Eu ouvi de todos aqui uma frase, o coordenador tem que ser bom, né? E o grande tristeza que a gente tem é que, às vezes, o mercado contrata pelo preço e não pela experiência. Eu estou querendo ser gentil, mas a maioria das vezes, né? Vou mudar a frase, então, ou quase sempre. E que, às vezes, essa economia é porca. Me desculpe a frase. Você economia um pouquinho no coordenador, que o cara especialista é um pouco mais caro, mas ele não te dá problema na obra. Aqui a gente está com um pouquinho das experiências, né? Existem, como diz ali, 33, eu já participei com 25 especialidades. E se for prédio residencial que tem a norma de desempenho, aí ferrou, né? Porque a norma de desempenho exige projeto de cobertura, que ninguém é dono, né? Não é o cara do incêndio, não é o cara do esgoto, não é o cara do ar-condicionado, não é o SPDA. Alguém tem que assinar tudo aquilo ali na norma de desempenho. Para quem não sabe o que é a norma de desempenho, né, gente? Conjunto habitacional, qualquer edificação habitacional, ela tem que garantir desempenho. E desempenho, depois vocês dão uma olhadinha lá, são 6 partes as normas, ela é bem simplesinha. Ela chama mais de 2.500 normas, uma delas de 66, a última que eu li, né? Então, é absurdo a norma de desempenho, tem que chamar as normas. Mas eu estou falando naquela norma, não, eu estou falando das normas técnicas, né? Porque o pessoal, qual norma que você está falando? Não é a norma, não, é as normas técnicas. E aí a gente chama a atenção que todo mundo falou. Tem que ter arquitetos, engenheiros e não só máquinas, né? Obviamente, às vezes, tem que ter pessoas que cuidam das máquinas. E tem pessoas que cuidam da inteligência. Não que as pessoas que cuidam da máquina não sejam inteligentes, mas é porque a moçada, que está acabando de formar, gosta de pilotar as máquinas melhor que a gente. Todo mundo está acostumado a jogar videogame. Eu não sou dessa época, né? Então, é mais difícil a gente produzir as coisas. Mas é importante aqui deixar claro que pode ser o mesmo cara, ou a mesma cara, né? Mas não necessariamente serão. Então, é importante contratantes e contratados entenderem isso de forma muito clara. Então, eu chamo essa atenção. A outra coisa que vocês falaram, que eu acho que é importante a gente compor, é que a compatibilização tem hierarquia, né? Não é porque é o mais bonito ou porque chegou primeiro, né? Às vezes é porque é aquele que não tem jeito de mexer. Você pega o cara do ar-condicionado aqui, que todo mundo gostou dele, né? Aquele duto dele, às vezes, é imexível. Se você mudar de lugar, não cabe. Às vezes, não tem nem que fique mais caro, não tem jeito, né? Então, quando a gente fala em projetos de papel, em projetos de inteligência e no modelo BIM você cria uma formulazinha lá, hierarquia. Pois é, eu sei, já vi isso. Isso quando vão arrancar a viga, né? Ele não fura a viga, ele rasga, né? É diferente, né? E aí você fica sem saber. E pior que existem projetos BIMs continuando furando as vigas, né? Isso é que é duro de ver. Por quê? Porque não tem engenharia, porque não tem coordenação. Então, eu costumo falar o seguinte, quando a gente fala em BIM, a gente tem 2 coisas importantes que a gente tem que levar em consideração. Uma coisa chama ND, que é nível de detalhamento, e a outra coisa chama NI, que é o nível de informação. Usando outras terminologias, né, a gente fala informações geométricas e não geométricas. Ou, mudando a informação, é aquilo que você visualiza e aquilo que você informa, que você põe dados. E aí a gente pergunta, né, quando você compra BIM, qual é o nível de NI e de ND? Depende. Depende para que eu quero. Se eu só quero a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, para que eu vou gastar em NI? Isso custa dinheiro. Homem-hora. Basta eu falar assim, eu quero a lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso chama compatibilização física. E aí eu não vou gastar nenhuma NI. Mas se eu precisar fazer uma compatibilização técnica, ou de maiores detalhes, os NIs vão aumentando. É o nível de informação. Por exemplo, já aconteceu da gente ter projeto aí compatibilizado fisicamente, você tem o mesmo quadro de comando no mesmo lugar. Só que o quadro de comando é de hidráulica,
e o cara pôs uma bomba trifásica. E o cara da elétrica pôs um quadro bifásico. Não vai funcionar. Bonitinho, no mesmo lugar, tudo certinho, mas tecnicamente tem conflito. É obrigação do coordenador técnico fazer isso? Também. Mas mais do que isso, é obrigação dos profissionais, que não jogar a culpa no coordenador e fazer a coordenação própria. Se o cara está fazendo um projeto hidráulico que carece uma demanda elétrica, cara, os caras têm que conversar. Isso já tinha que conversar no 2D. No 3D, tem que começar conversando desde o início. Você falou 50%, alguém falou aqui 50%. Eu acho que assim, é 20% reuniões, 80% reuniões, e 20% desenhando. E que normalmente não somos nós, né? São a equipe de desenho. Você vai lá e passa para eles o que eles precisam fazer, eles vão lá e modelam. Existem diversos softwares, tudo bem. Cada software tem uma regra, tem, mas no final as informações têm que ser iguais. E aqui, chamando a atenção de novo, quando a gente fala em BIM, a gente não pode apelidar do jeito que a gente quer, né? Eu peguei um projeto uma vez, Adriana, coordenando, e mandei verificar quantos vasos sanitários tinham. Qual foi a resposta? Você imagina? 0. Por quê? Porque o cara chama vaso sanitário de bacia sanitária. Simples assim, o apelido é outro. Então, por isso existe um documento chamado BEP. É um plano de execução BIM. E nenhum de vocês falaram aqui, e aí eu vou aproveitar e chamar a atenção. Quando a gente começa um projeto BIM, está faltando aqui uma pessoa muito importante na mesa, mas não coube, né? A gente tinha um espaço físico, que é o cara do orçamento e da obra. 2 caras, né? Porque nem sempre é o mesmo. Por quê? Quando você modela em BIM, você tem que modelar conforme a construção vai acontecer. E as construtoras constroem de forma diferente. É normal, né? Cada um gosta de fazer o seu estilo. Tudo bem. E aí o que acontece? Você modela, e na hora que o cara vai para a obra, a metodologia construtiva é outra. Aí o 5D, o 4D, o resto vai ficar complicado. E aí você fala assim, revisa. Projeto BIM, não dá para revisar. Projeto BIM começa do 0. Porque se você não preparou a sua modelagem para receber as informações da forma construtiva, os demais usos da metodologia BIM foram para o saco. Né? Aí não tem custo, não dá nem para falar do custo disso, né, Adriana? Só fazendo uma contribuição com isso aí, Carla. Desde quando eu comecei a fazer parte do CEBIM, ano passado eu recebi o desafio pela Carla. Ela falou, você vai criar o painel, você vai criar isso, você vai criar aquilo. Eu falei, tá bom. Aonde que a gente está no BIM? Bom, tá assim, tá assado, papapá. Eu falei, tá. Eu estou achando o mercado da construção meio perdido em relação ao BIM. Você lembra disso? E o pessoal do Sinduscom queria que a gente mostrasse o BIM na obra. Eu falei, mas como que eu vou mostrar o BIM na obra se ninguém nem planeja o BIM ainda? Então, ano passado, eu trouxe muito forte a questão do planejamento de obra, do BIM. Né? Eu apresentei até o BEP. Na minha coordenação, eu nunca comecei a coordenar um projeto sem planejamento. Eu venho de planejamento, né? Eu sou arquiteta, mas eu sou pós-graduada em MBA em gestão de projetos. Gerenciei muitos prédios em Belo Horizonte, nós atuamos juntos aqui, todos nós. Então, eu venho de experiência de obra. O BIM, hoje, ele vem para me apoiar. Ele não veio para mudar nada na minha vida, veio para apoiar. O planejamento ele é fundamental. Você definir o nível de informação que você vai ter no projeto, os critérios, o que você vai alcançar naquele projeto. O modelo que a Enit mostrou aqui é um case de sucesso nosso fenomenal. Quer dizer, eu atuei na coordenação, na compatibilização, na orçamentação, no planejamento de obra. Até hoje a gente parou na simulação. A obra ainda não iniciou porque o projeto é em Nova Lima e depende aí de uma situação da prefeitura em questão de fluxo, porque o empreendimento tem 250 mil metros quadrados. Mas toda a gestão e coordenação desse empreendimento foi nossa e a gente atuou com muita transparência com o cliente. A base de dados que foi gerada foi uma base incrível, né, Tatiana?
E então é possível fazer tudo isso, né? E o profissional ele tem que ter experiência. Ele tem que ter experiência de obra, ao meu ver. Ele tem que ter experiência de projeto. Ele tem que entender de software. Ele tem que saber o que ele vai entregar para o cliente, porque o cliente não sabe. O cliente não sabe e ele não é obrigado a saber. Então, se a gente está atuando nessa frente, a gente tem que se posicionar. O custo é maior. É uma pergunta que não teve, talvez, mas é maior por quê? Porque você tem profissionais mais qualificados para trabalhar. E o cliente hoje ele não recebe só projeto, ele recebe projeto e dados. Ele recebe informação. Então, ele recebe muito mais qualidade do que uma prancha de AutoCAD que a gente recebia antes. Então, mudou, né? Mudou. A interpretação tem que ser mudada. Então, existem profissionais qualificados, obviamente, e a gente busca se qualificar cada vez mais, e cada projeto é um aprendizado. Eu não sei mais do que ninguém, ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Todo projeto novo a gente aprende. Né? Cada cliente é diferente, cada cliente quer um resultado, cada cliente tem uma expectativa diferente do que é o BIM, e nós, profissionais, temos que entender o que é o BIM e o que nós vamos entregar, e entender o que o nosso cliente quer, para isso não ser frustrado, porque eu acho que a maior frustração é essa. Mas o BIM é isso aqui, né? Esse modelo feio aqui, ele tem que ser feio, mas ele tem informação, ele tem dados que vai gerar valor para a sua empresa, para o seu projeto e para o seu resultado, né? Só complementando o que todos já falaram aqui, mas talvez um resumo. O BIM não faz projeto, né? Quem faz projeto é a engenharia. Então, a gente precisa da engenharia, uma boa engenharia para ser feito o projeto. A questão do BEP, que eu acho que é interessante mostrar que a gente aqui, como projetistas, né, a gente tem que estar pronto para os diversos modelos, das diversas construtoras e empresas. O que é importante é que essas empresas tenham claro para elas o que elas esperam do BIM, exatamente para entender qual o investimento que ela vai ter para ter qual o resultado. Porque o BIM pode te entregar tudo. Pode te entregar até a operação e manutenção da edificação. Né? Pode chegar nesse nível, mas você precisa disso? Ou, né, o que você está disposto a investir para ter qual o resultado? Então, acho que essa definição parte do contratante. E ela não parte porque a gente quer, né? Ela parte porque é norma. A 19.650, quem não conhece, dita quais são as obrigações dos seus respectivos intervenientes. E uma delas é que dizer o que é necessário para fazer o projeto, o escopo, é a obrigação do contratante. Agora, é a obrigação do contratado perguntar. Né? Se o cara não forneceu, eu falei, cara, você quer o quê? Qual é a proposta que você quer? Eu posso te dar o melhor hotel 5 estrelas do mundo, mas, às vezes, você quer 1 estrela, basta. Né? Querendo aí falar numa linguagem simples de entender. Então, isso é obrigação de todos. Mas, mais do que isso, existe uma norma que relaciona isso. Né? Aí só chamei a atenção para a gente para partir para esse conceito. E aí, com relação ao preço, foi proposital mesmo, viu, Adriana? Esse é um assunto bastante polêmico. Mas, já que ela tocou no assunto, o cara fala assim, compra BIM que o projeto é mais barato. Mentira. O projeto é mais caro, as ferramentas são mais caras, as soluções não são nada baratas, apesar de ter algumas que são até gratuitas. Né? Às vezes o cara fala assim, eu não uso BIM porque tudo é caro. Não, tem solução de graça. É melhor, eu falo assim, é melhor um 3D ruinzinho do que qualquer 2D bom. Né? Porque um 3D ruinzinho, aquele cara que não entende nada vê. Né? Eu uso BIM para fazer a engenharia condominial. E o que isso mudou na minha vida? Toda reunião de condomínio eu gastava 5 horas para convencer o administrador, que não é engenheiro nem arquiteto, para o que eu ia fazer. Hoje eu gasto 5. A situação de vocês é assim, agora vai ficar assim. Pode votar. Acabou. A gente mostra, a gente corre dentro do modelo. O cara enxerga o que a gente está falando. Então, facilita. Eu uso o BIM para o cara decidir se aquele galpão dele é um galpão necessário para ele. Porque você vai fazer ali um modelo, um escaneamento, e fala assim, o que você quer fazer não cabe aqui. Desiste dessa locação. E não tem nada de desenho. É raciocínio, mas todo mundo disse, BIM é uma metodologia. Dentro da metodologia tem ferramentas. Então, ele só contribui com o processo.
com o resto das regras e dos outros pilares, né, que a gente fala, né, processos e políticas, isso faz parte do processo da política do BIM. Mas as ferramentas em si, é só trocar. Antes era caneta nanquim, depois passou para lápis, talvez, depois passou para mouse, né, a caneta mudou para mouse, e agora é um mouse inteligentíssimo. Então, a gente tem que usar as ferramentas a nosso favor. Como diz aqui, eu também não lembro quem foi, a gente fazia isso em 2D. Se a gente fazia bem em 2D, imagina em 3D, que maravilha. A gente vai ficar feliz, porque a gente mostra. A gente vai lá, põe um bonequinho virtual lá dentro, andando dentro do carro, o cliente enxerga o que você fez. E aí, né, até a viga cortada ali, ele vai ver que tem um duto fulano, fala, cara, tem um trem errado aqui, até é mais fácil de ver os erros. E aí, assim, nesse conceito do BIM, eu vou, assim, para a gente partir para o encerramento, eu vou deixar cada um de vocês fazer as suas considerações finais, porque eu não vou poder fazer as devidas perguntas por causa do nosso prazo. Antes, já quebrando um protocolo, antes do meu cerimonial entrar, aqui na Raja Gabrag, saindo do prédio à direita, tem vários restaurantes, são simples, mas tem, na frente do Madre Teresa. Então, tem vários self-service, pratos prontos, Subway, pizzaria, dá para vocês comerem. Quem quiser sair de carro, descendo, saindo daqui, aí tem que dar a volta, né? Na Prudente Moraes, que fica atrás, aqui lá embaixo, também tem alguns restaurantes. Quem quiser mais, tem um Porcão e outros para cima, mas aí tem que sair de carro. Mas quem quer sair a pé, saiu aqui à direita, dá para lanchar e voltar a tempo, porque a gente vai condensar um pouco o almoço. Mas antes de você subir meu cerimonial, eu vou deixar cada um de vocês falarem, depois agradeço já antecipadamente, e antes de vocês ir embora, eu preciso entregar as lembrancinhas de vocês, então vocês aguardam, tá bom? Quer começar por você? Os últimos serão os primeiros, olha isso, tá vendo? Eu sou paciente. Não, o que eu vou falar é muito rápido, como foi a apresentação. O que você falou é o seguinte, vale a pena ele considerar aqui, ele vai gastar um pouquinho mais de dinheiro com o BIM, vai gastar muito menos na obra. Ele não pode pensar só no projeto, né, que é mal traduzido do inglês, né, projeto é a obra dele funcionando, né. Eu acho que é isso aí que a gente tem que passar e muito obrigado. Eu acho que eu já tinha mais ou menos falado, mas eu acho que reforçando o que o Lito falou, esse investimento inicial ele se consolida, né, num empreendimento mais bem pensado, com boas soluções. A gente tem que tirar proveito da ferramenta para fazer a melhor engenharia. Eu acho que essa que é a intenção. A gente poder utilizar a ferramenta para compatibilizar bem, enxergar bem o projeto, para na obra você conseguir apenas executar. Vai ter alguma ou outra dificuldade na obra? Sempre tem. Mas tudo que você puder pensar antes, né, a ferramenta te traz essa possibilidade de enxergar e antecipar esses problemas. E vai gastar com projetos, né? Isso, gastemos com projetos e não com desperdício. Isso aí. Bom, agradecer a vocês, muito obrigado. Um detalhe que eu observei nas apresentações é que as apresentações foram feitas por cada escritório separadamente, mas elas tinham um quê de comum nos desafios e nos objetivos de cada um. Se vocês olharem, a gente colocou basicamente a mesma ideia. Tá? Muito obrigado a vocês. Eu queria fazer um comentário sobre esse processo todo, o sistema todo para BIM. Não basta querer também, né? Tem que ter organização, tem que ter... e antes de nada, tem que ter um capitão, né? Claro que isso é capitaneado, a gente não faz um BIM sozinho, né? Eu não vou fazer, não vou entregar. Então, vamos dizer, quem coordena, não o coordenador, mas o dono do empreendimento tem que ter essa vontade. E ele gasta para isso. Então, já que nós estamos falando de preço do projeto, que é importante realmente para todos nós, é que realmente dá mais trabalho. Realmente a gente tem um resultado melhor. Mas isso tem custo. Tem custo numa equipe mais sênior, entendeu? Mais preparada. E isso não é porque a gente gosta, é porque isso vai dar um resultado maior. Então, aquele que decide, ou seja, o empreendedor, o incorporador que vai implantar esse processo, ele tem que ter em mente que é um todo, né? E isso implica realmente em custo, mas em muito mais benefício do que custo. Todo mundo falou de custo.
eu vou falar de comunicação, igual a gente conversou mais cedo. Não tem como a gente trabalhar em BIM sem comunicação, cara. É o principal. Independente do projeto ser de uma boa ou uma má arquitetura, de ser uma boa ou uma má estrutura, tem que ter comunicação. Então, tem que ter um método aí de todo mundo conseguir conversar e resolver as coisas o mais rápido possível. Não só por e-mail, né? Porque o e-mail passa direto, né? A gente precisa, de fato, usar as ferramentas que a gente tem, né, à nossa disposição para poder tentar agilizar ao máximo o processo. Porque tempo é dinheiro. Vai falar, não? Acho que todo mundo já falou. Bom, eu fiquei por último. Mas o que eu queria trazer para vocês, que foi a ideia inicial, é isso, que BIM é colaboração, né? Então, todos nós aqui trabalhamos juntos. Ninguém trabalha sozinho mais com tecnologia, né? Então, o BIM é isso, né? Ele é lindo, é maravilhoso. Trabalhar com pessoas, contribuir, trocar ideia, experiência, desenvolver equipe. BIM é isso. Então, esse é o nosso futuro, né? E é isso que nos espera, é isso que está acontecendo, né? Eu falo que é um futuro muito presente, né? É isso aqui agora, né? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouco do que a gente sabe com vocês. Muito bem, nós que agradecemos. Carla, você entrega agora, então, os certificados e dos mimos do nosso evento. Fazer as fotos. E nós vamos retornar, senhoras e senhores, às 14 horas, dando sequência ao nosso 7º CEBIM.